Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Carolina Alves dos Santos. Doutora Carolina é médica ginecologista. Ela tem formação em ginecologia, especialização em endocrinologia ginecológica pela Santa Casa de São Paulo. Tem também título de especialista em acupuntura. E a ideia com você aqui, Carolina, é discutir a respeito da síndrome dos ovários policísticos. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. É, a síndrome do ovário policístico é sempre um tema recorrente no consultório, e eu fico feliz que cada vez mais a informação tem chegado às meninas, principalmente, e que a gente possa sempre debater para dar uma melhor qualidade de vida para nossas mulheres e meninas. Ótimo. Bom, então para começar, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Bom, muito diferente de grande parte do imaginário das pessoas, a síndrome do ovário policístico não consiste só em ter um ovário com múltiplos cistos, né? Ela é definida, né, como uma síndrome caracterizada por sinais clínicos, sinais laboratoriais e sinais de imagens. Quais são eles? Existem os critérios de Rotterdam e eles que nos direcionam a saber se essa mulher está engajada nessa síndrome, então. Então, a mulher pode ter múltiplos cistos no ovário e ou pode ter períodos de falta de menstruação, uma irregularidade menstrual e também ou sinais clínicos de hiper ou hipoandrogenismo. O que é isso, Carol? Quando a gente vê essas meninas, elas costumam ter bastante acne, uma pilificação mais grosseira, que nasce em zonas que são mais características de homens, né, e não de meninas, e que geram bastante desconforto. Por que é importante a gente fazer o diagnóstico? É diferente de você ter ovário policístico da síndrome dos ovários policísticos. É importante a gente diferenciar, porque quando você tem a síndrome, você tem duas dessas três características que eu falei para você, você tem um conjunto de alterações metabólicas associadas a essa condição. Então, é uma mulher que a gente vai acompanhar num todo, tanto na questão de atividade física, alimentação, qualidade de sono e também no entendimento dessa doença, dos agravos que ela pode trazer. Ótimo. Bom, então, só para recordar do que você falou, os critérios de Rotterdam definem que você precisa ter dois dos três critérios, que é o ovário policístico, o hiperandrogenismo e a amenorreia, as alterações menstruais. Correto? Exatamente. Esse hiperandrogenismo ele pode ser clínico ou laboratorial. Um dos dois que a gente tiver já vale como critério diagnóstico para essa síndrome metabólica. Ótimo. A gente vai chegar em cada um dos três deles mais especificamente. Agora, você pode então ter, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico em que o ovário não mostra os cistos. Exatamente. Esse é um dos fenótipos, né, que a gente chama, mas ela pode se apresentar dessa maneira. A paciente tem a amenorreia, que é a falta da menstruação, e tem sinais clínicos de hiperandrogenismo ou laboratorial. É síndrome do ovário policístico da mesma maneira, só faltam os cistos no ovário. Ótimo. Bom, vamos já chegar em todas esses critérios, mas começando pelo hiperandrogenismo, né? Então, ele pode ser definido tanto do ponto de vista clínico como laboratoriais. Do ponto de vista clínico, então, tudo bem, você falou, olha, aumento de purificação, aumento de acne, mas existem alguns critérios mais objetivos para você falar, olha, não, essa pessoa tem, de fato, sinais característicos do hiperandrogenismo? Olha, como toda síndrome, a gente vai encaixando as pecinhas, né, do quebra-cabeça. Existem alguns sinais clínicos, a gente tem que lembrar que a SOP, ela é um diagnóstico de exclusão, então quando a gente tem sinais de hiperandrogenismos, a gente tem que descartar outras patologias primeiro que levam a hiperandrogenismo, por exemplo,
tumores de ovário produtores de hormônio, tá? Geralmente a gente não tem nada muito marcante, mas o fenótipo clássico, né, e o mais antigo que a gente tem da menina com ovário policístico é aquela menina que é um pouco mais gordinha, que tem bastante pelo aqui na região do rosto, das costeletinhas, nas pernas, cheia de acne e que muitas vezes queixa de queda de cabelo, tá? Juntando todo esse quebra-cabeça e excluindo que isso não é um hiperandrogenismo primário ou uma alteração aí de alguma enzima conversora, aí sim a gente está diante de síndrome do ovário policístico. Legal. Aqui você já trouxe mais um dado que esses três critérios eles não podem ser explicados por uma outra condição. Né? Eu vou até pegar mais um exemplo, o uso exógeno de testosterona, né? Quer dizer, você vai aumentar a testosterona, você vai ter o hiperandrogenismo, mas aquilo tem uma outra causa, quer dizer, então você descartou, ele tem dois dos três critérios, mas ele tem uma causa outra para justificar aquilo. Né? Quando a gente tem sinais clínicos muito exuberantes de hiperandrogenismo, até clitoriomegalia, geralmente a gente não pensa muito. A gente pensa, mas porém provavelmente tem algo a mais ali do que a síndrome do ovário policístico. Tá ótimo. E você pode ter a síndrome onde esse hiperandrogenismo não é clínico, ele é mais laboratorial. Posso. E posso não ter repercussões, porque aí é um jogo de receptores, né? Então, você tem esse aumento dos androgênios, mas não tem tantas manifestações clínicas, né? De queda de cabelo, acne, pilificação, né? Depende da sensibilidade que essa mulher tem em relação aos androgênios produzidos, que a gente vai ter esse fenótipo. Então, é importante a gente juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, porque muitas vezes a mulher não tem queixa, que está com acne. Geralmente chega com queixa de pele, que mulheres são muito vaidosas, mas às vezes ela chega falando que não está menstruando. E aí você pede um ultrassom, pede os exames hormonais, às vezes está tudo alterado, mas ela ainda não tem um fenótipo. Ótimo. E do ponto de vista laboratorial, o exame basicamente é a testosterona total. A gente costuma pedir prolactina, uma função tireoidiana, a testosterona total e a livre, a androstenediona, que é um precursor de todos esses, da cascata hormonal, e o DEA e o sulfato de DEA, para afastar os tumores de suprarrenal mas eles na SOP também podem estar elevados. A gente tem um nível de corte, que são números mais altos nos valores tanto do DEA, quanto do sulfato de DEA, quanto da testosterona, quanto da androstenediona, que aí fala mais a favor de outras patologias e não a síndrome do ovários policísticos, a famosa SOP. Ótimo. Bom, aí esses exames que você disse, parte deles, então basicamente a testosterona e a testosterona, ela vai mostrar o hiperandrogenismo, né? Quer dizer, os outros testes, o TSH, enfim, outros hormônios, o prolactina, na verdade não é para fazer o diagnóstico, mas sim para descartar outras condições. É mais de exclusão. E a androstenediona, até uma coisa mais que a gente faz, porque ele é mais um precursor. Às vezes a cadeia final dos androgênios não está aumentada, mas esse precursor aí, ele está aumentado e já é suficiente para causar esse desequilíbrio. Ótimo. Considerando a dosagem da testosterona, a gente tem bastante polêmica em relação à testosterona, muito com o crescimento aí do uso de esteroides anabolizantes. Basicamente, a Sociedade de Ginecologia, de Endocrinologia, ela não recomenda que seja dosado de rotina testosterona para ver uma testosterona baixa. Ela só deve ser citada quando você pensa numa testosterona alta, né? Agora, esses níveis aumentados de testosterona na mulher ainda muitas vezes são baixos para o homem, né? Os testes, eles são sensíveis para detectar isso. Quando é que você olha e fala, não, de fato, esse é um resultado confiável? Tá.
Varia muito de laboratório para laboratório, nós temos algumas referências de cada laboratório. Para o mínimo, testosterona baixa, a gente não tem um mínimo, tá? Agora, porque durante o ciclo varia muito, mas em torno de, aí fazendo a conversão para as outras unidades de medida de 300 miligramas por decilitro, a gente já tem um nível bem alto para até pensar em investigar causas de tumor, de suprarrenal, de tumor produtor de testosterona, tá? Mas aí a gente precisa o quê? Fazer a conversão para cada unidade de medida que cada laboratório usa. Os livros, eles são cada um, né, com as suas medidas, dependendo da análise, então é uma coisa bem difícil, eu diria, né, de a gente deixar claro para a mulher um valor, porque a gente depende do método e também da unidade de medida. Tá, mas até talvez essas dosagens um pouco acima do normal, muitas vezes vai ter e o exame pode não ser sensível para detectar isso daí, aí por isso que você vai ter os sinais clínicos, outras coisas como Exatamente. referência. E aí também depende do receptor dessas mulheres, né? Porque a forma ativa da testosterona que se liga ao receptor de pelo, receptor de pele, depende da quantidade, da sensibilidade que aquela mulher tem e o que vai ser suficiente para manifestação clínica, tá? Eu falei esse valor 300, mas tem laboratório que vem uma testosterona em outras unidades que são valores maiores. Então, sempre ficar atento nos valores que estão ali disponíveis é importante e conversar com o médico, né? Claro, óbvio. Mas acho que um ponto importante que você coloca é que normalmente são pequenos aumentos de testosterona, né? Quer dizer, grandes aumentos. Não são grandes aumentos. Tá, grandes aumentos você vai pensar em outros diagnósticos. Bom, o segundo ponto é a amenorreia ou a hipomenorreia, ou seja, as menstruações infrequentes ou ausentes, né? Como é que você define uma menstruação como infrequente ou como ausente? Hoje, isso já mudou desde que eu me formei algumas vezes. Hoje a gente considera um ciclo normal de 24 a 38 dias. A duração desse período pode ser de 3 a 7 dias, né? 8 dias ali no máximo. Então, o que é importante? Nós conhecermos esse ciclo dessa mulher, se ele um dia existiu, tá? Vamos pensar no aparecimento mais tardio e considerar que essa mulher está há 3 ciclos sem menstruação, tá? Ou essa mulher está há 3 meses, ela não sabe sem menstruar, e isso caracteriza falta de menstruação. Outra coisa que a gente pode ter são ciclos mais alongados. Então, passou de 38, né? Também já levanta uma pulguinha aí, será que não tem alguma disfunção hormonal? Porque não é normal, teoricamente, você ter um intervalo entre as menstruações, agora nessa nova classificação, maior do que 38 dias, tá? Então, tanto o espaçamento quanto a ausência e quanto a mudança de padrão para mais. Então, eu menstruava a cada 25 dias, e aí um intervalo maior que 7 dias, agora eu estou menstruando a cada 32. Você vê que tem um aumento aí para o seu padrão. Então, vamos investigar se tem alguma coisa diferente. Mas o clássico da SOP é amenorreia, falta de menstruação, ou menstruações muito espaçadas, que não chegam a dar esses 3 meses, mas são mais espaçadas, esse é o mais clássico. Maior do que o habitual, né? Maior do que o habitual. Bom, vamos lá. Eu vou já chegar para discutir um pouco a questão da mulher adolescente. Agora, pensando num ciclo que tenha vindo a ser regular em algum momento. A síndrome do ovário policístico normalmente é uma coisa que você vai desenvolver ao longo da idade adulta, por exemplo, ou é uma coisa que já acompanha a mulher desde a menarca, desde as primeiras menstruações? Tá. Então, vou dividir em 2 blocos, tá? Provavelmente, essas mulheres têm uma predisposição genética que depende também muito
da epigenética, ou seja, do estilo de vida que ela vai levar. E também, hoje a gente sabe que depende da vida intrauterina que ela teve. Por exemplo, a chance de você ter uma mãe que tinha SOP, se você tem, é grande. E provavelmente ela teve uma diabetes ali na gestação, e aí começa esse ciclo. Teoricamente, ela tem ou ela tem essa predisposição, vai depender do estilo de vida. Entretanto, nós demoramos um pouco mais para fazer diagnóstico na adolescência. Por quê? Porque a gente não tem uma maturação ainda do ciclo menstrual desse eixo hipotálamo, hipófise e ovário, que é o que regula a menstruação. Nós sabemos que, assim, 90% das meninas em 2 a 3 anos vão ter já um ciclo padrão regular. Mas existe aquela população menor ali no frisinho da curva de Gauss. A curva de Gauss, na medicina que a gente usa para saber o que está dentro da normalidade, mas num período aí de variação da normalidade, vão demorar até 5 anos para regularizar essa menstruação. Então, a gente tem que ter muita cautela de falar para essa menina que ela tem ovário policístico se ela acabou de menstruar. Porque no começo desse ciclo imaturo, é normal a menstruação atrasar, é normal a menina ter acne, é normal aparecer uns pelinhos que não tinham. Então, todo cuidado é pouco nesses primeiros anos. Então, assim, dizer se ela já sempre teve ou não teve, ela teve essa predisposição. O que se passa aí para fazer o diagnóstico daí para frente, a gente vai ver de acordo com o estilo de vida, e mesmo com um bom estilo de vida, muitas vezes essas mulheres desenvolvem essa síndrome. Ótimo. Bom, e o próprio ovário policístico, ele é mais comum na adolescente também. Exato, exato. E, são muitas coisas, muitos fatores que podem a gente taxar uma menina e ela carregar aquilo para sempre, né? Ela carregar, tem ovário policístico que não tem, foi só uma fase de maturação ali do eixo hormonal. Tá. Agora, independente do diagnóstico em si, essas mulheres habitualmente nunca vão ter desenvolvido um ciclo muito regular. Depende do estilo de vida e depende do fenótipo, que nós temos 4 fenótipos da SOP. Tem mulher que tem, o fenótipo é ovário policístico e hiperandrogenismo, mas os ciclos são regulares, tá? Então, depende qual é o fenótipo dela, né? Dentro desses 2 dos 3 critérios de Rotterdam que eu falei, e depende também do estilo de vida que ela levar. Muitas mulheres que têm ciclos irregulares, quando nós melhoramos o estilo de vida, alimentação, atividade física, às vezes uma metformina e um hipoglicemiante, o ciclo regula, tá? Então, é variável, mas uma mulher bem seguida provavelmente vai conseguir, bem assistida e que ela consiga, de fato, fazer o que foi proposto, muito provável que esse ciclo volte a regularizar. Tá ótimo. Acho que disso que você falou de estilo de vida, uma coisa que acho que vale considerar, chama atenção, trabalho bastante com a parte de medicina do esporte, é muito comum ter mulheres atletas de alto rendimento com ovário policístico justamente porque tem uma testosterona aumentada, então gera uma certa vantagem competitiva e uma seleção natural, vamos dizer, dessas meninas para o esporte, né? Sim, exatamente, né? As vantagens, né, que nascem das diferenças, das diversidades, né? Sim. E que bom que elas são atletas, né? Já estão se tratando e não deixa de ser uma forma de melhorar a qualidade de vida delas, o exercício físico. Ótimo. Que dificuldade que te traz a mulher que eventualmente use pílulas anticoncepcionais? Dificuldade? Em termos de avaliação dessas mulheres. De avaliação. No fundo, a própria pílula vai chegar nisso daí, mas é o tratamento, muitas vezes, para síndrome, né? Exato. Mas... A maior dificuldade é porque a mulher provavelmente não conhece o padrão, né, dela menstrual. Se ela não tem uma história prévia, a gente não consegue fazer diagnóstico usando anticoncepcional, porque eu preciso entender o ciclo menstrual. Mulheres que usam
anticoncepcionais com pausa, aquilo não é menstruação, aquilo é um sangramento de privação do hormônio, né? Então, para fazer... E aí que vem para o ginecologista. Aí essa mulher fala, quero engravidar. Aí ela para de tomar o anticoncepcional. Aí a menstruação não vem. Aí o que elas acham? Culpa do anticoncepcional. Mas não é. Por algum tempo, aquilo ficou, vamos dizer assim, mascarado, tá? Pelo anticoncepcional e não permitiu que nós fizéssemos um diagnóstico. Mas, de qualquer maneira, aquilo estava sendo tratado. Né? Não sei se é a melhor palavra, mas os sintomas estavam sendo bem controlados e a prevenção de doenças que podem acontecer também estava sendo feita, tá? E aí como é que a gente faz, então? Vamos pegar um exemplo teórico aqui, uma menina de 24 anos que usa anticoncepcional aí durante boa parte, desde que se esperava um ciclo mais regular para ela. Aí ela resolve que vai ter um filho, parou de tomar anticoncepcional, ela não engravida. Ela está com ciclos irregulares e vai estar culpando ali o anticoncepcional. E aí você vai ver os sinais clínicos de hiperandrogenismo e também não vai ter, porque ela estava tratando com os anticoncepcionais. Demora um pouco para aparecer. Exato. Então acaba sendo uma coisa que você vai ter que ir levando sem diagnóstico e aí investigar a infertilidade, buscar outros sinais de infertilidade, mas você não vai fechar necessariamente a síndrome. De cara, não. A gente tem que esperar aí pelo menos de 3 a 6 meses, né? Pelos primeiros 3 meses. E aí, muitas vezes, começam as queixas. Aí meu cabelo começou a cair, minha pele está oleosa. Porque aí a gente já desbloqueou esse eixo da testosterona e aí começa já a aparecerem os sintomas. Então, nós sabemos que quando você para a pílula, você tem que ter o próximo ciclo já. Se esse próximo ciclo não apareceu ali dentro de 38 dias, vamos colocar o máximo, já acende uma luzinha. Pode começar a investigar? Pode. Talvez ainda não apareça tudo. Eu tenho até, inclusive, uma paciente, um caso interessante. Ela veio para mim grávida, engravidou com facilidade, mas ela fez alguns sinais de hiperinsulinemia na gestação. Eu falei, você não tinha ovário policístico, não tinha nada, porque paciente jovem, PTJ normal. Ela falou, não sei, apareceu a cantose nigricans nela durante a gestação. Terminou a gestação, ela não amamentou, então facilitou, deram 3 meses, eu investiguei, tudo normal. Agora, passaram-se 6 meses, continuou com a queixa de amenorreia, e aí eu pedi os exames, e aí eles vieram alterados. Então, a gente tem que ter paciência nessa questão quando a gente trabalha com hormônio, né? Tem que dar um tempo do eixo refazer, o diagnóstico vai ser retrospectivo aí, né? Ótimo. Bom, em relação à fertilidade, então, a gente já discutiu que os ciclos costumam ser mais prolongados, mas qual que é a relação da SOP com a infertilidade? Existe uma certa dificuldade em engravidar, por quê? Porque são ciclos anovulatórios. O que é isso? Essa mulher não ovula, por isso que ela não menstrua. Na menstruação, a gente tem 2 períodos. Um período que começa, que você menstrua, começa lá na menstruação, e nesse período que está começando a menstruação, já começa a seleção, que está acabando a menstruação, perdão, começa a seleção de alguns folículos, tá? Esses folículos vão amadurecendo até que no meio do ciclo você ovula e fica esperando. Só um minutinho, peraí, que a minha filha está fazendo um barulho. Filha, por favor, né? Não dá. Me desconcentrei todo. Eu até esqueci que você me perguntou, que eu ia responder de novo. A gente estava conversando a respeito da infertilidade. Tá, em relação à fertilidade, a gente pode ter prejuízo da fertilidade porque são mulheres que não ovulam, são ciclos anovulatórios
E uma mulher que não ovula não vai ter condições de engravidar, porque a gente precisa de todo o eixo hormonal funcionando para que a gente tenha a maturação dos folículos, a ovulação no meio do ciclo, e no final do ciclo, que é basicamente regido pela progesterona, esse endométrio fica receptivo para o bebê. Quando não ocorre a gravidez, essa mulher menstrua pela queda dos níveis de progesterona e é por isso, então, como essa mulher não ovula, ela tem pouca menstruação, por isso ela não menstrua. E aí tá a dificuldade, a gente tem que fazer essa mulher voltar a ovular. Tá. Bom, aí, então, nesse caso da infertilidade, o que pode ser feito? Tem alguma forma de você estimular a ovulação e fazer com que ela eventualmente volte a ovular para poder engravidar? Sim, a gente tem várias estratégias. A primeira é mudança do estilo de vida, principalmente para as mulheres que têm um aumento da insulina, tá? Porque a gente sabe que o aumento da insulina piora o quadro de hiperandrogenismo, que piora o ovário policístico, que piora o hiperandrogenismo e a gente fica num ciclo sem fim. Então, dieta e atividade física, primeiro lugar de todos. Segundo lugar, nós temos algumas drogas que podem ser nossas aliadas, né? Então, a metformina, existem estudos que ela melhora a taxa de fertilidade nessas mulheres com síndrome do ovário policísticos, justamente porque ela vai diminuir esses níveis glicêmicos, a hiperinsulinemia, tá? Outra estratégia, isso eu estou falando de baixa complexidade, tá? Isso que a gente faz como ginecologista na baixa complexidade, não existem outras técnicas mais avançadas no campo da infertilidade. Outra técnica simples que nós podemos fazer é dar um indutor de ovulação. A gente tem alguns indutores de ovulação no mercado e aí a gente prescreve também para essa mulher quando ela tiver indicação. Importante lembrar essas mulheres que quando a gente usar um indutor de ovulação, ela tem mais chance de ter uma gestação gemelar. Então, é tudo discutido caso a caso, avaliação de idade, avaliação de comorbidades. E aí, cada paciente vai ter o seu cenário, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para essa mulher engravidar. Ótimo. Bom, já vou discutir um pouco sobre a gestação da mulher com ovário policístico. Agora, você já falou bastante aí a respeito da insulina, né, e dos desequilíbrios hormonais. Quando você pega os critérios diagnósticos da síndrome, você vai usar basicamente três critérios, que é o hiperandrogenismo, que é o ovário policístico e as alterações menstruais, né? De que forma que entra a hiperinsulinemia e outras alterações metabólicas, a obesidade também, na SOP? Elas não entram como diagnóstico, mas elas estão enquadradas de uma certa maneira ali nos fenótipos, né, que a gente vai ter. Isso a gente vai levar em conta mais para fazer o tratamento e o segmento dessas mulheres, mas para diagnósticos elas não servem, são pistas, né? Tem um hiperinsulinismo aqui, tem um ovário com mais de 20 cistos periféricos ou um ovário aumentado, que hoje não precisa ser só múltiplos cistos, né? No diagnóstico tem ali um ovário maior que 10 centímetros cúbicos. Então, isso daí são as consequências da doença e não os critérios diagnósticos, que é importante tanto o paciente quanto o médico ficarem atentos, porque não é só tratar a disfunção hormonal, você tem que tratar as consequências, né? Que é o hiperinsulinismo, maior risco de câncer de endométrio, todas essas questões que estão relacionadas à síndrome do ovário policístico. Tá, agora por que é que ela desenvolve a hiperinsulinemia? Isso é uma consequência ou uma causa da doença? O que faz ela ter isso? Pergunta de milhões, né? Sim.
É aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sabe que tem pacientes que ganham muito peso e acabam fazendo a síndrome dos ovários policísticos, e tem pacientes que têm já um hiperandrogenismo e acabam ganhando peso e fazendo hiperandrogenismo. O que a gente sabe é que uma condição perpetua a outra, né? Mas, de fato, quem veio primeiro ali vai depender muito de cada caso. Tá, isso em relação à obesidade e à hiperinsulinemia? E o hiperandrogenismo também. Tá, é uma consequência das alterações hormonais que essa mulher vai ter. Tá, Isso. ótimo. Bom, voltando um pouco para a questão da gestação, né? Eu perguntei do hiperinsulinemismo, porque isso vai influenciar no tratamento da mulher gestante, né? Mas que cuidados que uma mulher com um SOP tem que ter durante uma eventual gestação? Vou parecer chata, né? Dieta e atividade física. Nós sabemos que essas mulheres são mais propensas a ter diabetes gestacional e na gestação tende a descompensar por conta das modificações gravídicas. E aí, a diabetes é fator de risco para hipertensão, que é fator de risco para uma gravidez de alto risco. Então, um planejamento pré-natal muito bem feito, né? Dessa mulher ter um peso adequado, dessa mulher ela ter uma dieta regrada, fazer atividade física, eu não essa chatice mesmo de dieta e atividade física, para aí ela poder engravidar e manter esse estilo de vida durante toda a gestação. Tá. A diabetes gestacional, ela está ligada à hiperinsulinemia já prévia, ou não? É um fator de risco, né? Com certeza. Quando a gente tem a diabetes gestacional, é aquela que é diagnosticada na gestação, tá? E que a gente tem, por exemplo, numa glicemia de jejum, níveis maiores que 92, porém menores que 126. Se for maior que 126, essa mulher já era diabética, tá? E na segunda metade da gestação, ali 24 a 28 semanas, que quando é o clássico da diabetes gestacional, é quando a gente tem uma maior secreção, uma inversão, né, do balanço metabólico da gestação, e o hormônio lactogênio placentário faz com que aumente a resistência periférica dessa mulher à insulina. Para quê? Para tudo de nutriente ser guardado para o crescimento do bebê. Então, se a mulher já tem uma resistência periférica à insulina, chegar ali na segunda metade da gestação, ela tem mais esse hormônio que vai fazer o mesmo efeito, tá feita a história, né? Tá feita a história para aparecer uma diabetes gestacional. Tá ótimo. Bom, e aí, independente, já pensando no tratamento, independente da gestação, a gente já conversou um pouco a respeito das pílulas anticoncepcionais. No caso, já pensando no seu uso como anticoncepcional, mas no caso da SOP, você vai usar elas como forma de tratamento da doença. Sim. Na verdade, hoje as pílulas têm sido muito demonizadas, então eu tenho adequado um pouco a forma de explicar para paciente, tá? Primeira coisa, você vai saber na SOP, quer engravidar, não quer. Não quer engravidar, temos que achar um método de contracepção e de proteção endometrial, porque essa mulher fica exposta, além de muitas taxas de testosterona, a altos índices de estrogênio. E isso, a longo prazo, faz com que ela tenha câncer de endométrio lá na frente. Então, isso eu deixo sempre bem claro. É prevenção, é tratamento dos sintomas, né? Vai melhorar muito a questão da acne, vai melhorar muito a questão da queda de cabelo e também vai regularizar a sua menstruação no sentido de você, que as mulheres modernas queixam muito, de você ter uma programação de quando vem essa menstruação, né? E quando você tem SOP, essa mulher geralmente fica tempo sem menstruar, tem uma proliferação endometrial absurda e quando vem essa menstruação, ela é excessiva, porque aquele endométrio literalmente despenca de tanto que ele cresceu, tá? Então, eu coloco todos esses pontos que fazem parte, não só de um tratamento, mas é uma melhora na qualidade de vida. Mas é importante lembrar que o tratamento não é só esse.
né? A gente tem aqueles outros que a gente já conversou. Tá, as medidas de estilo de vida, claro, né, que já estava ali. O passo seguinte seria o tratamento hormonal, né? É. Então, o tratamento hormonal, ele vai ajudar a melhorar os sintomas de hiperandrogenismo, vai ajudar a regular o ciclo menstrual, e vai ajudar na prevenção do câncer de endométrio. Porém, muitas dessas mulheres, elas querem engravidar, e aí não vai usar as pílulas. Nada disso. Daí a gente vai para o outro lado. A gente vai avaliar qual é o fenótipo daquele SOP, se realmente tem uma resistência periférica à insulina que merece uma metformina ou drogas novas como o mioinositol, né? Que é um suplemento que vem saindo aí, a gente tem usado também, mas tem menos estudos que a metformina, boa e velha metformina, medicação barata, eficiente, bem estudada, com poucos efeitos colaterais. E vai discutir a questão da indução, da ovulação, se todo o outro cenário de infertilidade estiver adequado. É importante lembrar que nem sempre só o tratamento com as pílulas melhoram, de fato, ou o hiperinsulinemismo, ou a questão de hiperandrogenismo clínico, de nascimento de pelo, queda de cabelo e espinha. Daí, nós lançamos mãos de outras ferramentas, por exemplo, muita acne, muito pelo, muita queda de cabelo, associa a espironolactona, que a princípio é um remédio usado para hipertensão, mas nós sabemos que ele bloqueia a ação da testosterona. E aí, num prazo, sempre explico para as pacientes, de 3 a 6 meses, ela começa a melhorar a pele, né? Ter um resultado, um impacto melhor naquela pele. Nós também temos a ciproterona, que não é anticoncepcional, que é uma progesterona usada de forma isolada, que também é muito antiandrogênica, ela até faz parte de um dos anticoncepcionais mais famosos que a gente tem aí para usar para síndrome dos ovários policísticos, então você pode usar só ela se você quiser. Não é o adequado, né, mas pensando em hiperandrogenismo, e também temos os tratamentos tópicos, ou para a parte estética. Na parte metabólica, muitas vezes a hiperinsulinemia também não resolve com dieta, atividade física e anticoncepcional. Metformina ou mioinositol. Ótimo. Bom, aí é o tratamento de cada uma das complicações, vamos dizer, que você tem Exato. da doença, né? Então, é avaliar a própria obesidade, você eventualmente vai ter o tratamento da obesidade também, né? Quer dizer, que pode... Sim. Tá. Ainda em relação aos anticoncepcionais, existem anticoncepcionais que têm uma... mudou muito, né? Os anticoncepcionais aí nos recentes, mas há sempre preocupação com os efeitos androgênicos dos anticoncepcionais e alguns anticoncepcionais com efeitos antiandrogênicos, né? O que é recomendável no caso da mulher com SOP? Hoje em dia a gente recomenda os anticoncepcionais com 20 miligramas de etinoestradiol, tá? Não mais os de 30. Por conta da, entre aspas, alta dosagem, né, que teria nesse 30, a gente, na verdade, considera acima de 50, né, alta dosagem, que nem tem mais anticoncepcional com 250. E antes, a primeira linha, que era a ciproterona, com o etinoestradiol de 30, era a primeira opção. Hoje, a Febrasgo recomenda os de 20, tá? É o etinoestradiol com uma progesterona antiandrogênica. Aí você pode escolher. Temos a combinação com a ciproterona, mas não temos nessa dosagem com o etinoestradiol de 20. O segundo, que poucas pessoas sabem que é mais anti-androgênico, é a progesterona, peraí que agora me fugiu o nome, que tem no Quilaira. O dienogeste. Então, a segunda progesterona que a gente tem, que é menos androgênica, é o dienogeste, que aqui no mercado ele está disponível com estrogênio natural, então com estradiol, é uma ótima opção, considerando que a ciproterona tem efeito máximo, né, é o melhor que a gente tem de efeito antiandrogênico. O dienogeste gira ali de 33% em torno
de antiandrogenismo, né, de diminuição do hiperandrogenismo, e aí a famosa drospirenona, que é o que a gente de fato mais tem no mercado, que vem em terceiro lugar com 30% ali, vamos dizer, em relação à ciproterona. Então é sempre importante ver estradiol e a progesterona usada. Ótimo. Bom, assim, claro que aí é uma discussão um pouco mais ampla, mas acho que tudo sobre todos os anticoncepcionais, como é que eles agem, tudo isso, mas é entender que existem alguns anticoncepcionais que têm um efeito mais androgênico, outros que têm um efeito mais antiandrogênico, cada um tem benefícios e pontos negativos, mas no caso do SOP, o tratamento feito com o uso do anticoncepcional como tratamento para a SOP, aí tem alguns anticoncepcionais específicos que podem ser mais apropriados. Né? Exatamente. Eu acho que o que a gente tem de forma bem prática hoje disponível de melhor para a SOP é a drospirenona com estradiol, tá? O estradiol com o dienogeste e agora o estetrol que chegou com a drospirenona, né? Que é recém-lançado aí no nosso mercado brasileiro. Né? Nos Estados Unidos a gente já tem há algum tempo, o estetrol também é um estrogênio natural. Eu acho que é uma boa aposta. Ótimo. E, por fim, o último ponto só que eu queria discutir é a respeito da obesidade. Né? Você já falou da importância de ter hábitos de vida, incluindo especialmente atividade física e dieta. Né? E, às vezes, a gente acaba vendo até o contrário, né? Porque essas mulheres, elas, às vezes, acabam culpando a obesidade pela síndrome e acaba adotando menos cuidado com esses hábitos de vida, justificando que o problema está ligado à doença, não ao estilo de vida dela. Né? Quando a gente vai pensar na obesidade em si, quer dizer, obviamente que tem toda uma linha de tratamento, a primeira coisa é dieta, é prática de atividade, é mudança de estilo de vida, né? E a gente tem atualmente algumas medicações que têm entrado cada vez mais forte antes de se pensar aí no tratamento cirúrgico, né? Muda alguma coisa o tratamento da obesidade na paciente com SOP do que o que é feito nas pessoas em geral? Não, de forma geral o tratamento é o mesmo, mas a gente ainda não tem tantos estudos com essas drogas novas como a gente tem com a metformina, por exemplo, né? Então, eu acho que é um cenário ainda a ser explorado, mas o tratamento da obesidade é o mesmo. Visando a perda de peso, ganho de massa muscular, e aí a droga de escolha vai depender de caso para caso, mas eu acho que em breve teremos bastante coisa para contar dessas drogas novas, né? Como é que elas vão agir na regularização do ciclo, que a gente não sabe, como que isso vai funcionar, se vai ser tão boa quanto nessa parte, né? Para fertilidade, quanto a metformina, enfim, é um campo muito novo. Legal. E a metformina, acho que só vale pontuar aqui que é uma medicação para tratamento da resistência insulínica, né, que é muito comum, não é uma regra, mas é muito comum. Mas ela não só ajuda no controle da resistência insulínica, mas ele também ajuda na perda de peso. Ajuda. Não é uma perda tão importante que a gente tem, mas ajuda. Né? Ótimo. Ajuda bastante. Legal. Carolina, acho que deu para entender um pouco os princípios aí que seguem aí o tratamento, a avaliação dessas pacientes. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Imagina, foi um prazer, viu? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau.